Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A despedida da minha mãe. Saudações a todos do canal e a você, Luciano. Há anos minha mãe faleceu e eu tive que comparecer ao seu velório com meus filhos e meu esposo. Eu já não tinha muito contato com ela, pois nós não nos dávamos bem. Ela tinha um caráter muito forte e sempre foi muito dura com a minha irmã e comigo. Ela nunca nos agrediu fisicamente, mas ela era muito cruel com suas palavras quando algo não lhe agradava ou quando não fazíamos o que ela mandava. Eu não me lembro de alguma vez em que ela tenha mostrado sequer um pouco de afeto por mim, mas essa não foi a principal razão pela qual eu decidi me afastar. Acontece que, de uns tempos para cá, ela começou a se juntar com pessoas muito estranhas, especificamente com pessoas que pertenciam a seitas esquisitas, e faziam todo tipo de rituais. Isso tornou a convivência ainda mais tensa entre minha mãe e nós, pois ela se tornou ainda mais fria e mais distante. Na casa onde morávamos com ela, começaram a acontecer muitas coisas estranhas, desde ruídos no meio da noite até ver com nossos próprios olhos sombras andando pela casa. Eu decidi me mudar com meu esposo e a minha irmã também saiu de lá com o tempo. E como eu disse, desde então eu não convivia com ela, pois eu não queria que meus filhos estivessem rodeados daquela má energia que a minha mãe havia levado para dentro de sua própria casa. Então é aqui onde começa a minha história. Quando a minha mãe faleceu, minha irmã me ligou dando a notícia e dizendo que o corpo dela já estava na funerária e que precisávamos ir lá para preencher todos os papéis para poder vê-la. Chegamos a esse lugar em um dia de julho e eu ainda me lembro porque estava muito frio e estava muito escuro. O ambiente por si só já era deprimente e tenebroso. A primeira coisa que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontraram. Uma amiga dela visitou e percebeu que a minha mãe estava sem vida no sofá de sua sala. A causa da morte, segundo os legistas, foi um infarto fulminante. Eu comecei a preencher todos os formulários para poder vê-la. A minha irmã foi para casa porque tinha um bebê recém-nascido e ela não podia se afastar dele por muito tempo. Eu fiquei na funerária preparando tudo. E eu me lembro que eu estava completamente sozinha na recepção, preenchendo os papéis, quando eu ouvi claramente a voz da minha mãe me chamando pelo meu nome. Eu fiquei paralisada. Eu fiz silêncio para ver se ouvia novamente ou se tinha sido apenas a minha imaginação. Mas novamente eu ouvi a voz da minha mãe dizendo: "Sofia, eu estou aqui." Eu me levantei da cadeira e caminhei por um longo corredor de onde vinha a voz. O corredor era muito longo e estreito. Havia várias salinhas dos 2 lados. Algumas portas estavam abertas e eu podia ver vários caixões nessas salas. Nesse momento eu vi novamente a sua voz me chamando do fundo do corredor. Eu estava muito assustada. Não me perguntem por que eu segui aquela voz. Eu acho que talvez porque eu queria confirmar se a minha mãe estava mesmo morta e se realmente era ela quem estava me chamando. Eu continuei até chegar a um quarto onde dizia claramente que só o pessoal autorizado podia entrar. Era a última sala do fundo do corredor, a luz estava apagada, então eu não podia ver nada pela pequena janela que a porta tinha. Minha intuição me fez abrir aquela porta. Eu liguei a lanterna do meu celular. E lá estava ela. Minha mãe estava em uma maca, sem roupa, com os olhos fechados, deitada. Eu fiquei muito impressionada ao vê-la. Eu nunca tinha visto uma pessoa morta, muito menos eu imaginava ver minha mãe assim. Para ser sincera, eu também senti um pouco de medo. Naquele momento, eu virei meu celular com a lanterna para procurar onde se acendia a luz, e no segundo em que eu me virei, eu ouvi o ranger da maca onde estava minha mãe.
Eu virei rapidamente a lanterna novamente para ela, e foi quando vi que ela estava com os olhos abertos, olhando para mim, sem nenhuma expressão no rosto. Eu caminhei para trás lentamente para poder sair do quarto. Uma vez fora dali, eu comecei a correr quase chorando de medo em direção à recepção, e então eu encontrei a recepcionista. Ela me perguntou se estava tudo bem, e eu continuava chorando sem conseguir dizer uma palavra. Ela me ajudou a me sentar e tentou me acalmar. Eu não quis contar nada do que tinha acontecido comigo, pois eu sabia que eu pareceria louca e que não havia possibilidade de que ela acreditasse em mim. Eu apenas disse que eu me sentia mal pela morte da minha mãe, que eu já tinha terminado de preencher tudo para o funeral e que eu já estava indo embora. Meus amigos, eu cheguei em casa em estado de choque. Eu não contei nada ao meu marido, muito menos aos meus filhos, pois eu não queria assustá-los e eu sabia que era algo muito difícil de acreditar. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu tinha a imagem da minha mãe morta me olhando deitada naquele quarto escuro chamando o meu nome. No dia seguinte chegamos à funerária bem cedo, pois a minha mãe já estava pronta no caixão para poder começar o velório. Ainda estava tudo vazio. Os amigos e os familiares ainda não tinham chegado, pois oficialmente o velório começava às 9 da manhã e eram apenas 7. Eu fui com meu esposo pagar os serviços da funerária e eu deixei meus filhos sentados na sala onde estava sua avó. De repente, eu vi o meu filho mais velho do lado de fora falando ao celular. Eu saí e perguntei por que ele tinha deixado a sua irmã, que tinha apenas 6 anos, sozinha. Ele respondeu que ele estava falando com a sua namorada e que nada iria acontecer a Daniela por ficar um pouco sozinha. Eu fui rapidamente buscá-la, pois eu não queria que ela ficasse ali sozinha. Quando eu entrei na sala, minha filha estava encostada no caixão, falando sozinha e sorrindo. Eu me aproximei e disse: "Dani, venha para cá, o que você está fazendo?" O que ela me respondeu até hoje me causa arrepios. Ela disse: "A vovó não quer que eu vá embora. Nós estamos conversando." Eu me aproximei rapidamente para ver o cadáver da minha mãe e ela estava com os olhos fechados. Eu fiquei em silêncio, assimilando o que a minha filha havia acabado de me dizer. Depois eu a peguei pelo braço e a tirei de lá. Ela lutou um pouco para se soltar e voltar para onde estava, dizendo que a sua avó não queria que ela fosse embora e que ela queria que ela fosse junto com ela. Eu fiquei furiosa e disse: "Sua avó está morta. Pare de dizer mentiras." Minha filha saiu correndo, chorando em direção ao seu pai. O meu esposo a pegou no colo e perguntou o que estava acontecendo. Ela disse a mesma coisa, que eu não queria deixar ela ficar com a sua avó e que ela queria continuar conversando com ela. Meu esposo me olhou e apenas acalmou nossa filha para que ela parasse de chorar e a levou para comprar doces em uma loja em frente à funerária. Meu filho ainda estava do lado de fora falando no telefone. Eu voltei para a sala e comecei a rezar. Eu rezava para que a minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que ela não fosse uma alma penada como eu acreditava que ela havia se tornado. Enquanto eu rezava, as velas que estavam acesas ao redor do caixão se apagaram, o que eu achei muito estranho, pois não havia corrente de ar entrando. A sala ficou sem luz, em uma completa escuridão, pois essa sala não tinha janelas por onde entrava a luz natural. Eu havia deixado meu celular carregando na recepção, então eu comecei a sentir calafrios por todo o corpo. Eu corri para sair daquela sala, mas de alguma maneira a porta estava trancada. Eu não conseguia sair de lá. Eu bati muitas vezes para que alguém abrisse, mas ninguém me ouvia, pois quase não havia pessoal ali e o meu filho continuava do lado de fora falando ao celular. Eu estava desesperada, gritando, quando eu senti algo tocar no meu ombro. Eu me virei completamente em pânico, esperando ver a minha mãe parada de pé ao meu lado, mas ela estava lá, deitada no caixão, inerte. Eu não sei o que foi aquilo que eu senti tocar o meu ombro. Eu só sei que foi absolutamente real e que eu não estava imaginando aquilo. Eu imediatamente saí de lá, pois alguma coisa estava me fazendo mal.
Por mais que nós tivéssemos tido os nossos problemas ao longo da vida, a visão dela naquele caixão me enchia de tristeza, pois eu só conseguia pensar nas coisas que deixamos de viver juntas por conta do temperamento dela. Então, meus amigos, eu fui para a antessala e fiquei com a cabeça baixa quando a minha filha chegou e se sentou ao meu lado. Ela pegou na minha mão e me disse: "Mamãe, a vovó pediu para te dizer que ela sente muito por ter te tirado das aulas de balé." Luciano, o susto que eu tomei foi tanto que, misturado à tristeza que eu sentia, foi como se um buraco tivesse sido aberto no meu peito. "O que você está dizendo, meu amor?" eu disse, mal conseguindo segurar as minhas lágrimas. Ela também disse que te amava tanto e tinha tanto medo de te perder que ela acabou prendendo você, pois ela não ia suportar perder você para o mundo. Nessa hora eu desabei. Eu me lembro que eu chorei tanto que eu senti que eu fosse sufocar. Eu abracei a minha filha, reconhecendo que era minha mãe quem estava falando através dos lábios dela. Para finalizar, ela me disse: "Ela não teve tempo de te pedir perdão em vida, então ela está pedindo agora." Luciano, minha filha tem 6 anos e ela não falou exatamente essas palavras, mas naquela linguagem infantil, foi isso que ela quis me dizer, e eu entendi o recado. Eu voltei à sala onde a minha mãe estava, pus as minhas mãos sobre as dela, e eu disse que eu sempre a amei e eu sempre vou amá-la. Meus amigos, é a lembrança desse momento que eu vou levar da minha mãe para sempre na minha memória. Durante o funeral, eu fui me sentindo mais leve e eu tenho certeza que ela foi em paz, depois de tirar esse peso dos nossos ombros. E eu tenho certeza de que ela está em paz, onde quer que ela esteja. Muito obrigado a todos pela atenção. Um espírito perdido. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Regina e eu sou do estado do Paraná. O que eu vou contar aconteceu quando eu trabalhava na recepção de uma funerária. Eu estava trabalhando lá há pouco tempo e definitivamente aquele não era o emprego dos meus sonhos, mas a necessidade não me dava escolha. Eu estava lutando muito para encontrar um emprego com salário decente, já que eu era estudante universitária e eu precisava pagar meus estudos. Meu trabalho consistia em atender as pessoas que vinham perguntar sobre o preço dos caixões. Também, quando havia um velório, eu tinha que verificar se a sala onde velavam os mortos não excedia o número de pessoas permitidas, e em geral eu estava ali para oferecer ajuda às pessoas. Um dia estava para começar um velório e ainda havia pouca gente na sala. Foi quando de repente entrou um senhor de terno que parecia muito elegante, mas ele estava um pouco desorientado. Eu perguntei se eu podia ajudá-lo com alguma coisa, e ele me disse que ele não sabia onde estava, que talvez ele tivesse se confundido, e depois ele saiu. Eu continuei com meu trabalho atendendo chamadas e orientando as pessoas que chegavam. Já haviam passado algumas horas e estava escurecendo. Eu me levantei para pegar um café quando eu vi pela janela que dava para outra sala do velório aquele mesmo senhor sentado em uma das cadeiras. Ele estava completamente sozinho, pois aquela sala deveria estar fechada, já que não havia nenhum velório ali naquele dia. Eu achei estranho que ele estivesse lá, pois as salas sempre ficam trancadas com chave quando não são usadas. Então eu saí da recepção e fui caminhando até lá. Eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu bati para que o senhor pudesse abri-la, para que eu pudesse dizer que ele não podia ficar lá e que ele precisava sair. Mas o senhor não se virou e parecia que ele não estava me ouvindo. Ele continuou sentado olhando para frente, onde os caixões eram colocados. Eu fui imediatamente procurar o segurança para contar o que estava acontecendo e pedir para ele abrir a porta e retirar o senhor de lá de dentro.
Ele então me disse que era impossível alguém estar lá dentro, pois aquela sala estava trancada desde o dia anterior, depois que terminaram de limpá-la, e que só ele e a dona da funerária tinham a chave. Nós achamos aquilo muito estranho, mas quando abrimos a sala e entramos, ela estava vazia. O segurança e eu procuramos, mas não havia ninguém lá dentro. Ele me perguntou se eu tinha certeza de que eu havia visto um homem lá, e eu disse que sim, que eu não estava louca, e que inclusive aquele mesmo senhor havia ido mais cedo na recepção e eu tinha falado com ele. O segurança apenas trancou a porta novamente e voltou ao seu posto de trabalho. Eu voltei para a recepção muito confusa com o que estava acontecendo. Já estava quase na hora de ir embora, então eu entrei em uma sala onde estava acontecendo um velório para verificar se tudo estava em ordem antes de sair. Quando eu entrei na sala, eu vi a foto daquele senhor, o senhor que eu havia visto e com quem eu havia falado naquele dia. A foto estava ao lado do caixão, pois era ele quem estava sendo velado. Eu saí correndo de lá muito assustado e sem conseguir acreditar no que eu havia acabado de ver. Um colega me encontrou na entrada e me perguntou se estava tudo bem. Tremendo dos pés à cabeça, eu expliquei o que havia acontecido e eu disse que ele estava no direito de não acreditar em mim, pois se alguém me contasse isso, eu certamente não acreditaria. Mas, ao invés de duvidar de mim, ele disse que acreditava em mim e que entendia, pois ele trabalhava lá há mais tempo e muitas vezes ele também havia visto coisas estranhas naquele lugar. Ele disse para eu não me assustar que era natural eu ficar impressionada, pois ninguém está acostumado a ver, ou muito menos falar com o falecido, mas que ele era apenas uma alma penada que ainda não entendia que havia falecido, e que ele estava preso naquele limbo, e provavelmente ele não demoraria a passar para o outro lado. Ele me disse que ele era apenas uma alma em transição, e que ele não me faria mal. Eu fui para casa com muita vontade de pedir demissão e sair daquele lugar, mas eu não podia fazer isso pois eu precisava muito do dinheiro para continuar estudando. Eu pedi à minha chefe para tirar o dia de folga e ela aceitou, mas depois disso eu tive que voltar ao trabalho e fingir que nada havia acontecido. Eu continuei lá por mais 3 meses e em algumas ocasiões coisas estranhas aconteciam e eu podia ver sombras passando quando a funerária estava vazia. Aos poucos eu fui me acostumando com tudo isso até conseguir um emprego melhor e poder sair de lá. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado da minha história e lembrem-se, se vocês também viram ou falaram com o falecido, saibam que vocês não estão sozinhos. Há mais pessoas que passam por isso, especialmente as mais sensíveis. Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela atenção. Entregue a ela. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge e eu trabalho em uma funerária como tanatopraxista. Esse trabalho consiste em preparar os cadáveres para que suas famílias possam velá-los. Nós desinfetamos, embalsamamos e os deixamos esteticamente apresentáveis. Eu quero ressaltar que esse trabalho não é para qualquer um, pois você precisa estar muito bem preparado psicologicamente para essa função. E mesmo com todos os meus anos de experiência, muitas vezes ainda é difícil, pois muitos corpos que chegam têm histórias trágicas. Os últimos segundos de suas vidas podem ter sido aterradores, e às vezes temos que dar uma dignidade final aos seus corpos. Eu falo de costurar extremidades ou reparar rostos que ficaram desfigurados. Em geral, eu trabalho sozinho, mas há um mês chegou um estudante de medicina como estagiário e ele se tornou meu ajudante. Isso tornava meu trabalho um pouco mais fácil e eu me sentia bem trabalhando acompanhado. Uma noite, estávamos embalsamando o corpo de um idoso que havia falecido de um infarto.
Era uma noite muito normal e cotidiana para nós, quando de repente chegou outro corpo no necrotério pronto para ser preparado. Colocamos o corpo no quarto de cima, esperando terminar com o idoso. Aparentemente era o corpo de um motociclista que havia morrido ao ser atropelado por um carro, e o seu corpo estava em péssimas condições. Sabíamos que com ele passaríamos a noite toda, então nos apressamos. Luciano, estávamos prestes a terminar com o idoso quando ouvimos passos no quarto de cima, o que achamos muito estranho, pois naquela noite a funerária estava vazia. Não havia velório naquele dia e todos os funcionários só entrariam de manhã. O único corpo que havia era do motociclista que acabara de chegar. Para ser honesto, eu não dei muita importância, pois a única coisa que eu queria era terminar logo para poder começar a trabalhar com outro corpo. Mas o rapaz que me ajudava ficou um pouco nervoso. Eu disse: "Tranquilo, rapaz, está tudo bem." Continuamos, mas não tinham passado nem 2 minutos quando os passos voltaram a ser ouvidos, agora na escada e cada vez mais fortes. Eu pensei que alguém havia entrado, embora isso fosse impossível, pois tudo estava trancado. Eu disse ao rapaz para esperar porque eu iria verificar. Então eu saí da sala e subi as escadas. Eu acendi as luzes do quarto de cima, onde estava o corpo do motociclista, mas não havia ninguém. Estava tudo vazio e silencioso. Ao descer as escadas, eu vi um ursinho de pelúcia, o que eu achei estranho, pois aquele ursinho não estava lá antes quando chegamos para trabalhar. A única coisa que eu pensei foi que ele deveria ser de alguma criança que havia participado de algum velório no dia anterior e o deixou lá. Embora eu não conseguisse explicar como ele chegou lá até a entrada dos quartos onde preparamos os corpos, pois o acesso ali é proibido para pessoas que não sejam funcionários. Eu peguei o ursinho e coloquei em uma mesa para entregá-lo à recepcionista no dia seguinte, caso alguém viesse procurá-lo. Terminamos com o idoso e subimos para pegar o corpo do motociclista. A verdade é que nos impressionamos muito ao ver o estado em que ele estava. Começamos a trabalhar no corpo. Eu mandei o meu ajudante buscar alguns instrumentos que precisávamos e que estavam em outra sala. Enquanto ele ia, eu aproveitei para verificar o meu celular, dando as costas ao cadáver. Então, eu ouvi um sussurro que me arrepiou todo o corpo. Eu ouvi claramente alguém sussurrar no meu ouvido: "Entregue a ela." Eu tomei um susto tão grande que eu deixei cair o meu celular no chão. Eu me virei muito rapidamente e eu vi que eu estava sozinho na sala. Quando eu olhei para o cadáver do motociclista, ele tinha a cabeça virada para onde eu havia deixado o ursinho de pelúcia. E o que mais me aterrorizou foi que ele tinha os olhos abertos, olhando na direção do ursinho. Eu chamei o ajudante, pois, para ser sincero, eu estava muito assustado, e isso era uma coisa que não deveria acontecer. Nunca me havia acontecido algo assim. Eu contei ao rapaz o que tinha acontecido, e ele também viu que o corpo estava com os olhos abertos, o que era impossível, pois ele já não tinha sinais vitais, pois ele já estava morto há mais de 24 horas. Não conseguíamos entender como ele tinha virado a cabeça e aberto os olhos, mas, mais do que isso, eu sabia que tinha sido ele quem havia sussurrado aquilo no meu ouvido. Eu tinha certeza, embora não soubesse o que ele queria dizer com aquela frase: "Entregue para ela." Então, no dia seguinte, quando chegaram os familiares para vê-lo, eu estava saindo para casa, pois o meu turno tinha terminado. De repente, a dona da funerária saiu para me encontrar no estacionamento e perguntar sobre um ursinho de pelúcia que a esposa do falecido dizia estar na mochila que ele carregava, mas que quando entregar os pertences, ele não estava lá. Ela sabia que o urso estava com ele porque minutos antes de falecer, ele tinha enviado uma foto do urso que tinha acabado de comprar para a filha pequena, que ia se formar no jardim de infância, mas que o urso estava desaparecido. Meus amigos, ao ouvir isso, tudo fez sentido para mim. Eu não pude evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Eu levei a dona até onde eu tinha encontrado o urso e expliquei tudo o que havia acontecido naquela noite.
Ela me olhou com assombro sem dizer uma palavra e apenas tocou meu ombro e disse: "Obrigada, eu vou entregá-lo à esposa." Eu era amigo do guarda de segurança, então eu pedi para ver as gravações da noite anterior só para ter certeza de que ninguém tinha entrado para deixar o urso ou algo assim. A verdade é que eu só queria encontrar uma explicação lógica, mas ao me mostrar os vídeos, depois de colocarmos o motociclista no quarto de cima, foi possível ver uma sombra negra saindo daquele quarto, descendo as escadas e desaparecendo no primeiro andar. Não havia dúvida. Aqueles passos que ouvimos, aquela voz que me sussurrou e aquela sombra que aparecia nos vídeos eram do motociclista. Uma alma perdida que só queria entregar um ursinho à sua filha. Essa é uma história que me marcou e que, embora os anos passem, eu sempre me lembrarei dela. Uma boa noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Ela não queria ficar só. Boa noite, meu nome é Heraldo e há alguns anos eu trabalhei em uma funerária como faxineiro. Eu confesso que eu demorei um tempo para me acostumar com esse trabalho, pois eu sempre estava rodeado de pessoas falecidas e familiares tristes, e o ambiente em geral é deprimente. Você tem que ter a cabeça fria para essas coisas, coisa que eu não tinha naqueles tempos. Uma noite chegou um corpo de uma menina de 5 anos. Eu soube disso porque pediram a mim e a outro trabalhador para carregar o pequeno caixão até a sala onde preparam os falecidos. Eu senti muita tristeza, pois eu tinha uma filha pequena, mas eu me limitei a fazer o meu trabalho e não me envolver sentimentalmente, pois, como eu comentei, para esse trabalho você tem que ter cabeça fria. Naquela noite eu fiquei para limpar a funerária como de costume e arrumar a sala onde velariam a menina no dia seguinte. Já não havia mais ninguém ali, exceto a mulher que preparava os falecidos e eu. Eram quase 11 da noite e eu tinha que me apressar se eu não quisesse chegar em casa muito tarde. Então eu estava limpando os banheiros quando eu ouvi passos entrando. Eu estava dentro do banheiro, então eu não vi quem era. Eu achei que fosse a mulher que preparava os falecidos, pois ela era a única pessoa que estava ali. Eu perguntei se ela iria entrar, pois eu estava limpando o banheiro, mas ninguém me respondeu. Eu olhei por baixo das portas dos outros banheiros e no último banheiro eu vi os pés de uma menina com sapatinhos e meias. Eu não disse nada. Apenas saí do banheiro e fui onde estava a mulher preparando o corpo da menina. Eu bati na porta e perguntei se ela podia sair por um momento. Ela saiu imediatamente e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu perguntei se ela tinha uma filha que estava ali na funerária ou se ela sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres. Ela me olhou assustada, dizendo que não tinha filhos e que na funerária já não havia ninguém. Todos os empregados tinham ido embora há mais de 1 hora e que só restávamos nós 2. Ela perguntou se eu tinha certeza de que tinha visto alguém no banheiro. Eu respondi que sim, que eu estava muito certo e que era uma menina pequena. Ela disse para irmos verificar, então nos dirigimos ao banheiro das mulheres e eu indiquei o banheiro onde eu a tinha visto. A mulher abriu a porta, mas não havia ninguém. Os banheiros estavam completamente vazios.
Saímos e percorremos a funerária para ver se a encontrávamos, mas não havia ninguém. A mulher precisava terminar o seu trabalho, então ela me disse que se eu visse algo, eu a chamasse. Ela voltou ao seu trabalho e eu continuei com o meu, mas eu não podia parar de pensar naquilo que eu havia visto. Eu estava convencido de que aquilo tinha sido real. A mulher terminou seu trabalho e disse que ia embora. Ela me disse para eu não ficar até tarde e que eu precisava descansar. Eu interpretei o que ela disse como uma dúvida sobre o que eu tinha visto, culpando o meu cansaço. Eu me despedi dela e fui até a pequena sala onde velavam os falecidos para limpá-la, pois era o que faltava para eu poder ir para casa. Eu estava trabalhando normalmente até que ouvi o choro de uma criança pequena. Eu saí da sala para ver se eu podia ouvir melhor, e o choro vinha da sala onde colocavam os falecidos nos caixões à espera de serem velados. Eu me aproximei lentamente e eu disse "Olá", mas não houve resposta. Eu estava um pouco assustado, para ser sincero, mas eu não podia tirar a imagem dos pés da menina que eu havia visto no banheiro da minha mente. E agora eu estava ouvindo os choros de uma menina, e eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Então eu me aproximei daquela sala. Eu abri a porta e o choro parou. Havia um silêncio total lá dentro. O único caixão que havia era o da menina que tinha chegado naquela noite e ele estava fechado, já com a menina lá dentro. Eu fechei a porta para sair e imediatamente o choro voltou a ser ouvido. Era um choro desconsolado e não havia dúvida de que ele vinha daquele quarto. Eu não me atrevi a abrir a porta novamente, pois eu sabia que aquele choro que se ouvia era da menina falecida que havia chegado. Eu também estava seguro de que a menina que eu vi no banheiro naquela noite era ela. Eu saí lentamente de lá, peguei minhas coisas e fechei a funerária. Eu senti muita tristeza no caminho para casa, pois eu não podia parar de pensar naquela criança. No dia seguinte eu voltei ao trabalho e já estavam velando a menina. Seus pais estavam ao lado dela chorando. Eu ouvi a mãe dela pedindo para ir junto com ela, pois ela dizia que a filha sempre teve medo da escuridão e que ela nunca gostou de ficar sozinha à noite. Naquele momento, eu compreendi que a menina não queria que eu fosse embora naquela noite. Ela não queria ficar sozinha no escuro, por isso ela chorava sem parar. Luciano, eu fiquei muito afetado depois desse acontecimento. Então a minha esposa conversou comigo e disse para eu pedir demissão e procurar outro trabalho, pois eu estava custando muito para conseguir dormir depois disso. Uma semana depois eu pedi demissão, mas isso não tirou o fato de que até hoje eu ainda me lembro daquela pobre criança que chorava para não ser deixada sozinha no escuro. Muito obrigado a todos pela atenção e uma ótima noite.